E se eu te dissesse que aquela pessoa que você admirava por ter sorte na vida na verdade passou pelos mesmos desafios que você está enfrentando hoje? Que o sucesso dela não foi acaso, mas resultado de uma lei invisível que poucos conhecem. A diferença entre quem fica preso nas dificuldades e quem as transforma em trampolim está numa única mudança de perspectiva que vou revelar agora. Mas antes, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero conhecer melhor quem faz parte desta comunidade. E se essa introdução já despertou sua curiosidade, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente como você enxerga seus desafios. Eduardo Mendes tinha 43 anos quando sua vida desmoronou como um castelo de cartas sob uma rajada de vento. Sentado na poltrona de couro de seu escritório, ainda conseguia sentir o cheiro do café que havia derramado sobre os papéis da mesa quando recebeu a ligação. A voz do advogado ecoava em sua mente como um eco distante. Sinto muito, Eduardo, mas a empresa faliu. Os investidores retiraram todo o capital. Você tem até sexta-feira para evacuar o prédio. 20 anos construindo aquela empresa de consultoria financeira. 20 anos acordando às 5 da manhã, trabalhando até tarde, sacrificando fins de semana e feriados. Havia começado com apenas uma sala alugada e um sonho ambicioso de ajudar pequenas empresas a prosperarem. Ao longo dos anos, a empresa cresceu, ocupou um prédio inteiro no centro da cidade, empregava 85 pessoas. Eduardo se orgulhava de conhecer o nome da esposa de cada funcionário, dos filhos, dos sonhos e das dificuldades de cada um. Agora, tudo havia desaparecido da noite para o dia. O sócio majoritário, em quem confiara cegamente, havia desviado fundos para investimentos arriscados no exterior. Quando as operações deram errado, fugiu para um país sem tratado de extradição, deixando Eduardo sozinho para enfrentar as consequências. As economias pessoais que havia investido na empresa também se foram. A casa hipotecada seria executada em 60 dias. O carro de luxo, os cartões de crédito, a vida confortável que havia construído, tudo se transformará em dívidas e responsabilidades que não conseguia honrar. Maria, sua esposa de 18 anos, tentava ser forte, mas Eduardo percebia o medo em seus olhos todas as manhãs. Os filhos, Lucas de 16 anos e Sofia de 13, ainda não compreendiam completamente a gravidade da situação, mas sentiam a tensão que pairava sobre a casa como uma nuvem carregada. As discussões sussurradas à noite, as contas que chegavam e eram empilhadas sem serem abertas, o telefone que tocava insistentemente com cobradores, tudo isso criava uma atmosfera de ansiedade constante. Eduardo sempre fora um homem de fé, mas naqueles dias sombrios encontrava-se questionando tudo em que acreditara. Como Deus poderia permitir que um homem honesto, que sempre tentará fazer o bem, perdesse tudo? Onde estava a justiça divina quando homens corruptos prosperavam enquanto pessoas íntegras sofriam? Caminhava pela casa vazia durante as madrugadas, olhando as fotos da família nas paredes, lembrando-se de tempos mais felizes e se perguntando se algum dia voltaria a ser verdadeiramente feliz. A sensação de fracasso pesava sobre seus ombros como uma armadura de chumbo, tornando cada movimento doloroso, cada respiração um esforço consciente. Havia sempre se considerado um homem forte, capaz de resolver qualquer problema com determinação e trabalho duro. Agora, pela primeira vez na vida, sentia-se completamente impotente, como um barco à deriva em meio a uma tempestade furiosa, sem bússola nem âncora para se agarrar. 3 meses após a falência, Eduardo acordava todas as manhãs com o peso da realidade esmagando seu peito. O espelho do banheiro refletia um homem que mal reconhecia. Olheiras profundas, cabelos mais grisalhos, uma expressão de derrota que jamais imaginara carregar. Havia enviado mais de 200 currículos, participado de inúmeras entrevistas, mas aos 43 anos, descobrira que o mercado de trabalho era implacável com executivos maduros. As empresas queriam sangue novo, energia jovem, salários menores do que ele poderia aceitar para sustentar a família. A casa havia sido vendida por um valor muito abaixo do esperado para quitar as dívidas mais urgentes. Agora moravam num pequeno apartamento alugado num bairro distante, um local que Eduardo jamais imaginara chamar de lar. O apartamento tinha apenas 2 quartos, uma sala acanhada e uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas. Maria havia voltado a trabalhar como professora particular de inglês, algo que não fazia há 15 anos, desde que Sofia nascerá. Seus dedos, antes macios e cuidados, agora mostravam as marcas do trabalho doméstico intenso e da tensão constante. Lucas, o filho mais velho, havia mudado completamente. O adolescente alegre e comunicativo se tornará fechado e irritadiço.
Eduardo percebia a vergonha nos olhos do garoto quando os amigos perguntavam por que haviam se mudado, porque ele não podia mais sair com eles aos fins de semana. Sofia, mais nova, tentava manter o otimismo, mas às vezes Eduardo a pegava chorando silenciosamente no quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia que ganhará quando eram ricos. O coração dele se partia um pouco mais a cada lágrima derramada pelos filhos. As noites eram os momentos mais difíceis. Deitado ao lado de Maria, Eduardo ouvia sua respiração irregular e sabia que ela também não conseguia dormir. Às vezes ela chorava baixinho, pensando que ele não percebia. Outras vezes, segurava sua mão no escuro, num gesto silencioso de apoio que o comovia e ao mesmo tempo o fazia sentir-se ainda mais culpado. Como um homem que sempre se orgulhara de ser o provedor da família poderia ter falhado tão completamente? Durante o dia, Eduardo saía para trabalhar, na verdade, vagava pela cidade procurando oportunidades, visitando conhecidos que o recebiam com constrangimento, tentando manter a dignidade enquanto pedia ajuda. Alguns antigos clientes e amigos desapareceram como fumaça quando souberam de sua situação. Outros ofereciam trabalhos temporários ou favores esporádicos, que Eduardo aceitava com gratidão misturada com humilhação. Carregava caixas, organizava estoques, fazia serviços braçais que seus músculos, acostumados apenas com o trabalho intelectual, protestavam violentamente. Uma tarde particularmente difícil, depois de ser rejeitado em mais uma entrevista, Eduardo encontrou-se sentado numa praça no centro da cidade, observando as pessoas passarem apressadas com suas vidas organizadas e propósitos claros. Um mendigo se aproximou pedindo esmola, e Eduardo, sem dinheiro no bolso, apenas balançou a cabeça negativamente. Por um momento terrível, olhou nos olhos do homem e viu um futuro possível para si mesmo. A linha que separava um executivo bem-sucedido de um homem na rua era mais tênue do que jamais imaginara. Naquela noite, pela primeira vez, Eduardo considerou seriamente se sua família não estaria melhor sem ele, se o seguro de vida não resolveria todos os problemas financeiros que sua presença apenas complicava. A escuridão que havia tomado conta de seus pensamentos era mais assustadora que qualquer dificuldade financeira que enfrentava. Era uma quinta-feira chuvosa de maio quando Eduardo decidiu caminhar até a biblioteca municipal para usar a internet gratuita e procurar empregos online. Suas roupas sociais, antes impecáveis, agora mostravam sinais de desgaste, mas ele ainda as usava com uma dignidade teimosa que se recusava a abandonar. A biblioteca era um dos poucos lugares onde ainda se sentia anônimo, onde podia fingir por algumas horas que estava apenas pesquisando, não desesperadamente procurando qualquer oportunidade de trabalho. Ao passar pela seção de livros antigos, tropeçou acidentalmente numa pilha de volumes que alguém havia deixado no chão. Os livros se espalharam com um barulho que ecoou pelo silêncio solene do local, fazendo com que várias pessoas olhassem em sua direção. Eduardo se abaixou rapidamente para recolhê-los, o rosto vermelho de constrangimento, quando uma voz gentil o surpreendeu. Não se preocupe, filho. Acontece com os melhores de nós. Eduardo ergueu os olhos e viu um homem idoso, devia ter cerca de 70 anos, com cabelos brancos bem cuidados e olhos azuis que brilhavam com uma mistura de sabedoria e bondade. Usava um suéter de lã marrom e calças de veludo cotelê, roupa simples mas de boa qualidade. O mais marcante, porém, era seu sorriso, genuíno, caloroso, sem traços do julgamento ou pena que Eduardo havia aprendido a detectar nos rostos das pessoas. Obrigado, murmurou Eduardo, terminando de empilhar os livros. Desculpe o transtorno. Meu nome é Antônio, disse o idoso, estendendo a mão. Antônio Silva. E você parece ser alguém que carrega o mundo nos ombros. Havia algo na maneira como o homem falou que fez Eduardo parar. Não era curiosidade mórbida ou pena condescendente. Era compreensão. Como se Antônio reconhecesse algo familiar no olhar cansado de Eduardo. Eduardo Mendes respondeu, apertando a mão oferecida. E você não está errado sobre o mundo nos ombros. Antônio riu baixinho, um som que de alguma forma conseguiu aquecer o ambiente frio da biblioteca. Que tal tomarmos um café? Conheço um lugar aqui perto onde servem um café honesto e não fazem perguntas inconvenientes. Normalmente, Eduardo recusaria. Não tinha dinheiro para gastos supérfluos, e conversas com estranhos o deixavam desconfortável. Mas algo no tom de Antônio, uma qualidade paternal que não ouvia há muito tempo, o fez acenar com a cabeça. O café era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira desgastada e o aroma reconfortante de grãos torrados. Antônio insistiu em pagar, ignorando os protestos educados de Eduardo. Quando se sentaram numa mesa próxima à janela,
o idoso não fez perguntas invasivas sobre a vida de Eduardo. Em vez disso, começou a contar histórias sobre a cidade, sobre as mudanças que havia testemunhado ao longo dos anos, sobre pessoas interessantes que conhecera. Gradualmente, Eduardo se encontrou relaxando pela primeira vez em meses. Havia algo hipnótico na voz de Antônio, na maneira como ele conseguia encontrar beleza e significado nos detalhes mais simples da vida cotidiana. Quando finalmente Eduardo começou a falar sobre sua situação, as palavras saíram naturalmente, sem o tom de desespero ou autocomiseração que havia se tornado habitual. Antônio ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo um gesto de compreensão ou murmurando um entendo suave. Quando Eduardo terminou seu relato, o idoso ficou alguns momentos em silêncio, mexendo pensativamente sua xícara de café. Sabe, Eduardo, disse finalmente, às vezes a vida precisa nos despir de tudo que pensamos que somos para nos mostrar quem realmente podemos nos tornar. Conheço essa história porque já vivi algo parecido há muitos anos. A diferença é que agora sei que nada, absolutamente nada, acontece por acaso na nossa jornada. Antônio havia se tornado um encontro semanal na vida de Eduardo. Todas as quintas-feiras, por volta das 3 da tarde, se encontravam no mesmo café para conversas que se tornaram o ponto alto da semana de Eduardo. Gradualmente, o idoso começou a compartilhar sua própria história, revelando camadas de experiência e sabedoria que explicavam sua serenidade diante das dificuldades alheias. Tinha 41 anos quando perdi tudo, contou Antônio numa tarde particularmente chuvosa. Era dono de uma pequena fábrica de móveis que havia herdado do meu pai. Empregava 50 pessoas, muitas delas amigas da família há décadas. Uma série de decisões ruins, confiança depositada nas pessoas erradas e uma mudança súbita no mercado me levaram à falência em questão de meses. Eduardo se inclinou para a frente, fascinado. Era a primeira vez que encontrava alguém que realmente compreendia sua situação por experiência própria, não apenas por empatia. A diferença, continuou Antônio, é que naquela época eu não tinha a perspectiva que tenho hoje. Me revolti contra Deus, contra o mundo, contra mim mesmo. Passei 2 anos amargo, culpando todos ao meu redor pela minha situação. Minha esposa, Deus a tenha, suportou minha raiva e desespero com uma paciência que eu não merecia. Como conseguiu superação? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de uma urgência que não conseguiu disfarçar. Antônio sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. A verdade é que a vida me forçou a aprender. Depois de 2 anos me debatendo como um peixe fora d'água, finalmente me cansei de lutar contra a correnteza. Comecei a aceitar trabalhos que antes consideraria indignos, jardinagem, pequenos concertos, qualquer coisa que aparecesse. E foi nesses trabalhos humildes que comecei a redescobrir quem eu realmente era. Durante as semanas que se seguiram, Antônio compartilhou histórias que ilustravam o que ele chamava de a paciência do tempo. Falou sobre como, durante seus dias como jardineiro, aprenderá sobre o ritmo natural das coisas. Como as plantas não podiam ser forçadas a crescer mais rápido do que sua natureza permitia, como cada estação tinha seu propósito, como mesmo os invernos mais rigorosos eram necessários para preparar o solo para a primavera seguinte. Você sabe qual foi o momento de virada na minha vida? Perguntou Antônio numa tarde ensolarada. Foi quando parei de perguntar por que isso aconteceu comigo, e comecei a perguntar para que isso aconteceu comigo. A primeira pergunta me mantinha preso no passado, revivendo a dor. A segunda me abriu para possibilidades futuras. Eduardo absorvia essas lições como uma planta sedenta absorve água. Começou a aplicar pequenas mudanças em sua perspectiva diária. Em vez de ver suas manhãs como mais um dia de rejeições potenciais, começou a encará-las como oportunidades de aprender algo novo sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando recebia um não numa entrevista, em vez de se afundar no desespero, tentava identificar o que havia aprendido sobre o processo, sobre suas próprias reações, sobre áreas onde poderia melhorar. Maria notou a mudança gradual no marido. Embora a situação financeira continuasse difícil, Eduardo parecia menos tenso, menos carregado de amargura. Ele começou a conversar mais com os filhos sobre outros assuntos além de dinheiro e preocupações. Voltou a fazer piadas, ainda que tímidas, durante o jantar. Pequenos gestos, mas que trouxeram um alívio palpável para toda a família. A paciência, explicou Antônio numa das suas conversas, não é passividade. É a sabedoria de entender que existe um tempo para cada coisa, e que nossa tarefa não é forçar os resultados, mas nos prepararmos adequadamente para as oportunidades quando elas surgirem. É continuar plantando mesmo quando não conseguimos ver os frutos, confiando que a colheita chegará na estação certa.
Eduardo começou a entender que sua jornada não era apenas sobre encontrar um novo emprego, mas sobre redescobrir quem ele era além dos títulos profissionais e das posses materiais. Pela primeira vez em meses, começou a vislumbrar que talvez, apenas talvez, existisse um propósito maior em todo aquele sofrimento. 6 meses após seu primeiro encontro com Antônio, Eduardo começou a experimentar uma transformação sutil mas profunda. As conversas semanais haviam se tornado um ritual sagrado, um espaço onde podia processar não apenas suas dificuldades, mas também as pequenas vitórias e descobertas que começaram a pontuar seus dias. Antônio havia se tornado mais que um conselheiro, era como um pai espiritual que o guiava através do labirinto de sua própria renovação interior. Em uma tarde de outono, quando as folhas douradas dançavam do lado de fora da janela do café, Antônio surpreendeu Eduardo com uma proposta inesperada. Gostaria que você conhecesse algumas pessoas, disse, mexendo pensativamente sua xícara de café. São pessoas que estão passando por situações similares à sua. Tenho me encontrado com elas individualmente, mas pensei que talvez fosse benéfico para todos vocês se reunirem. Eduardo hesitou. A ideia de expor suas vulnerabilidades para estranhos o deixava desconfortável. Havia algo íntimo e seguro em suas conversas particulares com Antônio que ele temia perder num grupo maior. Mas algo na expressão do idoso, uma mistura de sabedoria e gentil insistência, o fez concordar. O primeiro encontro do grupo aconteceu numa sala pequena na igreja do bairro onde Antônio era voluntário. Quando Eduardo chegou, encontrou 5 outras pessoas sentadas em círculo. Uma mulher na faixa dos 50 anos que havia perdido a empresa familiar numa crise econômica, um jovem engenheiro recém-formado que não conseguia encontrar trabalho na sua área, um homem de 60 anos demitido após 30 anos na mesma empresa, uma mãe solteira que havia fechado seu pequeno comércio, e um professor universitário que havia sido aposentado compulsoriamente. Inicialmente, o encontro foi tenso e formal. Cada pessoa compartilhou brevemente sua situação, mas havia uma resistência palpável, uma relutância em se mostrar vulnerável diante de desconhecidos. Eduardo se identificou imediatamente com esse desconforto. Ele mesmo havia passado meses escondendo sua situação de conhecidos e amigos próximos, fingindo que tudo estava bem quando claramente não estava. Antônio, com sua sabedoria característica, não forçou intimidade prematura. Em vez disso, compartilhou uma história da sua própria jornada, uma anedota particularmente humilhante sobre um período em que havia trabalhado como faxineiro em um prédio comercial, o mesmo prédio onde antes tinha um escritório elegante no 10º andar. Sua honestidade brutal e sua capacidade de encontrar humor até nas situações mais difíceis gradualmente relaxaram a atmosfera. Aos poucos, as histórias começaram a fluir mais naturalmente. Eduardo descobriu que não estava sozinho em muitos dos sentimentos que havia considerado únicos: a vergonha diante dos filhos, a sensação de ter falhado como provedor, o medo de nunca mais conseguir se reerguer. Mas mais importante que isso, começou a perceber padrões nas experiências compartilhadas que sugeriam algo maior do que coincidência. Vocês notaram, observou Antônio numa das reuniões seguintes, como cada um de vocês desenvolveu habilidades e perspectivas que não possuíam antes de suas crises? Eduardo, você aprendeu humildade e empatia. Marina desenvolveu uma resiliência que nunca soube que tinha. Carlos descobriu uma criatividade que a rotina corporativa havia sufocado. Era verdade. Eduardo havia se tornado muito mais sensível às dificuldades alheias, mais paciente com as limitações das pessoas, mais grato pelas pequenas gentilezas cotidianas. Qualidades que, percebeu com surpresa, eram exatamente o que havia sentido falta em sua vida anterior, quando o sucesso material havia criado uma bolha que o isolava das experiências humanas mais autênticas. Talvez, sugeriu Antônio com um sorriso misterioso, vocês tenham sido preparados por suas experiências para algo específico. Talvez suas perdas não tenham sido punições, mas treinamentos. Eduardo saiu daquele encontro com uma sensação estranha, como se peças de um quebra-cabeça complexo começassem lentamente a se encaixar. Pela primeira vez desde a falência, começou a considerar seriamente a possibilidade de que tudo o que havia vivido, a dor, a humilhação, a luta diária, pudesse ter um propósito maior que ainda não conseguia enxergar completamente, mas que começava a intuir. O inverno havia chegado com toda a sua severidade quando Eduardo recebeu um telefonema que mudaria completamente o rumo de sua história. Era uma terça-feira cinzenta, e ele acabará de retornar de mais uma entrevista mal-sucedida quando Maria lhe entregou um papel com um número de telefone e uma mensagem que dizia apenas: disse que era urgente e que você saberia do que se trata. Intrigado,
Eduardo retornou à ligação e foi atendido por uma voz feminina que se identificou como Carla Santos, assistente social da prefeitura. Senhor Eduardo, ela disse, recebemos uma recomendação muito calorosa sobre o senhor. Gostaríamos de saber se teria interesse em participar de um projeto piloto que estamos desenvolvendo. Eduardo franzira a testa, confuso. Desculpe, mas acho que houve algum engano. Não fiz nenhuma solicitação para trabalhar na prefeitura. Não foi o senhor que nos procurou, explicou Carla. Foi o senhor Antônio Silva. Ele nos falou sobre seu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e sugeriu que poderíamos ter uma conversa. O coração de Eduardo acelerou. Antônio havia mencionado seu nome para um projeto da prefeitura? Que trabalho era esse que ela mencionara? Ele nunca havia trabalhado formalmente com pessoas vulneráveis, apenas participado do grupo de apoio que Antônio organizava. Na manhã seguinte, Eduardo se dirigiu ao centro da cidade para a reunião marcada. O prédio da prefeitura era imponente e formal, muito diferente dos ambientes acolhedores onde havia se acostumado a conversar com Antônio. Carla era uma mulher na faixa dos 40 anos, com uma energia contagiante e um olhar determinado que imediatamente inspirou confiança. Senhor Eduardo, ela começou, estamos desenvolvendo um programa de reintegração econômica para pessoas que perderam empregos ou negócios devido à crise. A ideia é criar grupos de apoio mútuo, combinando acompanhamento psicológico com treinamento prático em novas habilidades e networking. Eduardo ouviu atentamente enquanto ela descrevia o projeto. Era ambicioso e bem estruturado, mas faltava algo crucial. Pessoas que realmente entendessem por experiência própria o que significava perder tudo e ter que recomeçar do zero. O que precisamos, continuou Carla, são facilitadores que tenham credibilidade com nosso público-alvo. Antônio nos disse que você não apenas passou por essa experiência, mas desenvolveu uma capacidade excepcional de ajudar outras pessoas a processarem suas próprias crises. Pela primeira vez em mais de um ano, Eduardo sentiu um lampejo de excitação genuína. Não era apenas sobre ter um trabalho remunerado novamente, embora isso fosse importante. Era sobre encontrar um propósito que conectava diretamente com tudo o que havia vivido e aprendido. Gostaria que você coordenasse nossa primeira turma piloto, disse Carla. Seriam 20 pessoas em situações similares à que você viveu. O programa duraria 6 meses, com encontros semanais. Além da coordenação dos grupos, você ajudaria a desenvolver a metodologia que poderia ser replicada em outras cidades. Eduardo saiu da reunião com a cabeça girando. Era mais do que havia sonhado, não apenas um emprego, mas uma oportunidade de transformar seu sofrimento em ferramenta de ajuda para outros. Quando chegou em casa, encontrou Maria preparando o jantar e os filhos fazendo lição de casa na mesa da sala. Por um momento, observou a cena doméstica simples e sentiu uma gratidão profunda por tudo que haviam passado juntos. Tenho uma notícia, anunciou, e pela primeira vez em mais de um ano, sua voz carregava esperança genuína em vez de apenas determinação forçada. Naquela noite, depois que a família foi dormir, Eduardo ligou para Antônio para agradecer. Como você sabia que isso aconteceria? Perguntou. A risada familiar do idoso ecoou pelo telefone. Eu não sabia, filho. Apenas confiei que sua jornada tinha um propósito maior. Às vezes, precisamos passar pelo vale mais profundo para descobrir que fomos chamados para ser guias para outros que virão depois de nós. Eduardo desligou o telefone com uma compreensão nova e profunda sobre o que realmente significa acreditar que nada acontece por acaso. 2 anos depois de assumir a coordenação do programa municipal, Eduardo estava sentado em seu novo escritório, modesto, mas funcional, revisando os relatórios da terceira turma de participantes. Os números eram impressionantes. 80% dos formandos conseguiram recolocação profissional ou iniciaram novos negócios dentro de 8 meses após completarem o programa. Mais importante que as estatísticas, porém, eram as histórias de transformação pessoal que Eduardo testemunhava semanalmente. O programa havia crescido além das expectativas iniciais. O que começou como um projeto piloto para 20 pessoas agora atendia a mais de 200 por ano, e o modelo estava sendo adaptado por outras cidades do estado. Eduardo se tornou uma referência nacional em reintegração econômica, sendo convidado para palestras e consultorias em todo o país. Sua expertise não vinha apenas de teorias acadêmicas, mas da combinação única de experiência pessoal e anos observando padrões nas jornadas de recuperação de centenas de pessoas. Maria havia retornado à universidade para fazer mestrado em psicologia social, inspirada pelas histórias que Eduardo trazia para casa.
Os filhos, Lucas e Sofia, agora com 18 e 15 anos respectivamente, haviam se tornado jovens resilientes e empáticos, moldados pela experiência familiar de superação. Lucas estudava economia com foco em desenvolvimento social, enquanto Sofia demonstrava talento especial para lidar com pessoas em crise, frequentemente ajudando Eduardo a organizar atividades para as crianças dos participantes do programa. Numa tarde de primavera, Eduardo recebeu a visita de Helena, uma das participantes de sua primeira turma. Ela havia chegado ao programa 2 anos antes completamente destroçada, uma empresária de sucesso que havia perdido tudo numa fraude elaborada por seu sócio. Naquela época, mal conseguia sustentar contato visual durante as sessões de grupo, envergonhada demais para falar sobre sua situação. Eduardo, disse Helena, entrando no escritório com um sorriso radiante, vim trazer uma novidade. Ela havia acabado de fechar um contrato importante para sua nova empresa de consultoria em segurança empresarial, exatamente a área onde sua experiência dolorosa havia se tornado expertise e valiosa. Mais que isso, estava contratando 2 ex-participantes do programa como seus primeiros funcionários. Sabe o que é mais incrível? Continuou Helena. Eu jamais teria tido a sensibilidade e o conhecimento que tenho hoje se não tivesse passado por aquela experiência terrível. Hoje ajudo empresários a identificarem sinais de fraude que eu mesma não consegui ver na época. Minha maior derrota se tornou minha maior qualificação. Histórias como a de Helena se repetiam constantemente. Eduardo havia catalogado dezenas de casos de pessoas que descobriram vocações completamente novas a partir de suas crises, que desenvolveram habilidades e perspectivas que jamais teriam alcançado em suas vidas anteriores. Começou a perceber padrões tão consistentes que desenvolveu uma teoria que chamou de alquimia da adversidade, a capacidade humana de transformar experiências dolorosas em sabedoria útil para si mesmo e para outros. Antônio, agora com 75 anos, continuava sendo mentor e amigo próximo. Suas conversas semanais haviam evoluído, não eram mais sessões de orientação unilateral, mas diálogos entre 2 homens que haviam aprendido a ver propósito onde outros viam apenas sofrimento aleatório. O idoso se orgulhava imensamente do que Eduardo havia construído, mas sempre fazia questão de lembrar que o verdadeiro mérito estava na coragem de Eduardo para aceitar a transformação que a vida lhe oferecia. Você se lembra, disse Antônio numa de suas caminhadas vespertinas pelo parque, de quando me perguntou como eu sabia que sua jornada tinha um propósito maior. Eduardo assentiu, lembrando-se vividamente daquela conversa telefônica de 2 anos antes. A verdade, continuou Antônio, é que eu não sabia de nada específico. Apenas aprendi, ao longo de minha própria jornada, que quando a vida nos quebra de forma tão completa, geralmente é porque precisamos ser reconstruídos em uma forma diferente, uma forma que seja útil de maneiras que não podíamos imaginar antes. Naquela noite, Eduardo se sentou à mesa da cozinha com Maria, revisando os planos para expandir o programa para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Olhou ao redor da casa simples mas aconchegante que agora chamavam de lar, ouviu a risada de Sofia assistindo televisão na sala, viu Lucas estudando concentrado em seu laptop. A vida que haviam reconstruído era diferente da anterior, menos ostensiva, mais conectada, infinitamente mais significativa. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Maria, seguindo seus pensamentos. Eduardo pensou por um longo momento. Me arrependo do sofrimento desnecessário que causei a vocês por causa da minha revolta inicial, respondeu finalmente. Mas da jornada em si? Não. Hoje sei que aquela pessoa que eu era antes não poderia ter feito o que faço hoje. Precisei ser completamente desconstruído para descobrir quem realmente era por baixo de todos aqueles títulos e posses. 5 anos haviam se passado desde aquela quinta-feira chuvosa quando Eduardo tropeçou nos livros da biblioteca e conheceu Antônio. Agora, aos 48 anos, ele se encontrava numa posição que jamais poderia ter imaginado durante seus dias mais sombrios. Não apenas havia reconstruído sua vida profissional e financeira, mas descobrira uma vocação que dava sentido profundo a cada dia de trabalho. O auditório da Universidade Estadual estava lotado para a palestra que Eduardo daria sobre resiliência e reconstrução, transformando crises em oportunidades. Entre o público, identificou rostos familiares, dezenas de ex-participantes de seus programas que haviam se tornado cases de sucesso, colegas da prefeitura, jornalistas interessados no modelo que estava sendo replicado nacionalmente, e estudantes de psicologia e assistência social curiosos sobre suas metodologias. Mas o rosto que mais o emocionou foi o de Antônio, sentado na primeira fileira com um sorriso orgulhoso e olhos que brilhavam de satisfação. Ao lado dele, Maria e os filhos,
Sua família que havia atravessado o vale mais escuro e emergia agora mais unida e sábia do que jamais fora antes. Minha história, começou Eduardo, sua voz firme e calorosa ecoando pelo microfone, não é excepcional por ter tido um final feliz. É excepcional porque aprendi a ver que não existe acaso nos encontros que realmente importam, e que o tempo, esse professor paciente e implacável, sempre revela o propósito por trás das experiências que inicialmente parecem destrutivas. Durante a palestra, Eduardo compartilhou não apenas sua própria jornada, bate-ao suas descobertas científicas que havia feito ao estudar centenas de casos similares. Havia padrões claros. Pessoas que conseguiam transformar adversidades em crescimento passavam por estágios previsíveis: negação, revolta, aceitação, investigação e finalmente integração. O segredo não estava em evitar o sofrimento, mas em aprender a trabalhar com ele de forma construtiva. A pergunta mais importante que podemos fazer, explicou para a plateia atenta, não é porque isso aconteceu comigo, mas para que isso aconteceu comigo. A primeira nos mantém presos no papel de vítimas. A segunda nos abre para possibilidades de crescimento e serviço que podem não ter existido antes. Após a palestra, durante o coquetel, Eduardo foi abordado por uma jovem jornalista que estava preparando uma reportagem sobre seu trabalho. Professor Eduardo, ela perguntou, o senhor realmente acredita que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito predeterminado? Eduardo sorriu, lembrando-se de quando fizera perguntas similares para Antônio anos antes. Não sei se existe um plano predeterminado, respondeu Tougetfully. Mas acredito que temos a capacidade de criar propósito a partir de qualquer experiência, por mais difícil que seja. E quando fazemos isso, frequentemente descobrimos conexões e significados que sugerem que talvez, sim, houvesse uma lógica maior operando o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Eduardo caminhava pelo mesmo parque onde costumava encontrar Antônio para suas conversas. O idoso, agora mais frágil fisicamente mas ainda mentalmente agudo, havia se tornado como um pai para ele. Suas caminhadas semanais continuavam sendo um ritual sagrado, um espaço onde podiam refletir sobre o mistério da existência humana e a arte de encontrar sentido na aparente casualidade da vida. Antônio, disse Eduardo enquanto se sentavam no banco favorito deles, às vezes me pergunto se você sabia desde o início como nossa história terminaria. O idoso riu, aquela risada familiar que havia sido bálsamo nos dias mais difíceis de Eduardo. Filho, se eu soubesse o futuro, seria Deus, não um velho aposentado que gosta de observar pessoas na biblioteca. Fez uma pausa, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido. Mas posso te dizer uma coisa, eu sabia que você tinha algo especial. Reconheci em você a mesma fome de crescimento que vi em mim mesmo durante minha própria crise, décadas atrás. E como você reconheceu isso? Pela qualidade de sua dor, respondeu Antônio sem hesitar. Existe uma diferença entre a dor que paralisa e a dor que purifica. A sua sempre teve o potencial de se transformar em sabedoria. Só precisava de tempo e da orientação certa para descobrir como canalizar esse sofrimento em algo construtivo. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando essas palavras. Finalmente falou, hoje, quando olho para trás, vejo como cada encontro aparentemente casual, começando com você na biblioteca, foi essencial para me trazer até aqui. É como se houvesse uma inteligência sutil organizando as sincronicidades. Talvez haja, concordou Antônio. Ou talvez sejamos nós que, ao nos tornarmos mais conscientes e receptivos, começamos a perceber conexões e oportunidades que sempre estiveram lá, esperando por nossa atenção. Quando se despediram naquela noite, Eduardo sabia que carregava consigo não apenas uma história pessoal de superação, mas um entendimento profundo sobre a natureza da experiência humana. Havia aprendido que nada acontece por acaso para aqueles que desenvolvem olhos para ver e paciência para deixar que o tempo revele seus segredos mais profundos. Em casa, antes de dormir, Eduardo escreveu em seu diário, um hábito que desenvolvera durante os dias mais difíceis e mantivera mesmo depois de reconstituir sua vida. Hoje compreendo que minha falência não foi um final, mas um início. Não foi uma punição, mas uma preparação. O tempo me ensinou que a paciência não é espera passiva, mas confiança ativa de que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega em si as sementes da transformação que precisamos para nos tornarmos quem fomos chamados a ser. E assim Eduardo descobriu que, de fato, nada acontece por acaso quando aprendemos a dançar com o tempo e a confiar na sabedoria invisível que tece os fios de nossas experiências em padrões que só podem ser compreendidos quando vistos de longe, com a perspectiva que apenas os anos e a reflexão profunda podem oferecer.